Cast, podcast New Way. Fala, galera! Mais um New Way Cast para você. Se ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá e fica por dentro. Sou New Way. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, Atitude TV, lá tem uma playlist toda do podcast do New Way. Então, vai lá, se inscreve, ativa notificações e vem com a gente, tá? Hoje a minha convidada é uma mulher linda, casada com Sérgio Lopes, filha do Wagner e da Sônia, mãe de 4 pets. Adorei isso, gente. Napoleão, Moscou, Zoe e Maia. Olha isso. Eles são umas figuras, eu vejo lá. Advogada, estudante de teologia, empresária, gestora de negócios e investidora. Ou seja, é uma mulher que saca muito de finanças e empreendedorismo. Luciane Salgado, bem-vinda, minha amiga. Que bom ter você aqui. Imagina, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. E é tudo isso aí mais um pouquinho. Mais um pouco, né? É verdade. Mulher tem que ser ali um pouco equilibrista, né, Lu? Multitarefas, Multitarefa. Né? Eu acredito que se a gente conversar aqui, antes da gente chegar aqui, a gente já fez milhões de coisas. Você viu como eu cheguei aqui, né, Lu? Baforida. Corrida. Já tive tantas missões. A gente tem muitas funções, né? Muitas. Mas que bom que Deus nos fez assim, né, Lu? Exatamente. Você gosta de ser mulher? Eu amo. Não dá trabalho, não dá, Lu? Ah, Érica, dá, mas... Viver dá trabalho. E também eu acho que, assim, é gostoso ser mulher, né? Eu acho que o lado da vaidade, o lado do feminismo, assim, é muito legal. Uhum. Então, eu acho que se a gente conseguir, assim, adequar tudo na rotina, com organização... Ontem até eu estava gravando um vídeo sobre isso. O que é que a gente tem que fazer para gerir o tempo bem? E se a gente aprender algumas ferramentas, eu acho que tudo vai bem. E a mulher, ela consegue desenvolver tudo muito bem. É verdade. E também lembrando que se não foi tudo bem nesse dia, pode fazer no outro, né, Lu? Sem muita cobrança, né? Não. Já tem muita cobrança aí em cima da gente. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então a gente respira e vai, né? Eu acordo todo dia lembrando disso, meditando nisso, para a gente poder dar continuidade, né? Aí. Ô, Lu, vamos falar um pouquinho da sua história? Conta aí pra gente aí sobre a questão de advogada, a questão de empresária, até a gente entrar aí nessa vida de empreendedorismo, finanças. Perfeito. Então, passei dos 18 anos, né? Eu tenho 41 anos. Linda. Plena e... Chega, mas não entra, né, Lu? Mas, assim, eu comecei a trabalhar cedo, né, Érica? O meu pai e a minha mãe, eu não nasci no berço cristão, e o meu pai ele sempre falou para mim aquela história, olha, você precisa desenvolver sua vida, você precisa ter a sua independência financeira, aquilo tudo que normalmente as mulheres hoje em dia são criadas ouvindo assim, né? E quando eu me converti foi até uma desconstrução, porque a gente cresce, eu cresci com uma visão de independência, de insubordinação, de não depender nunca de ninguém e de nada. E quando eu me converti, assim, foi uma desconstrução. Mas depois eu falo disso. Tá. E quando eu cheguei na época da faculdade, eu falei, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fiquei em dúvida entre medicina e direito, nada a ver, mas era a minha dúvida. Eu pensei, ai, gente, medicina ou direito. Fiz 3 testes vocacionais e deu direito. Então, eu prestei vestibular para direito. E realmente eu cursei faculdade, me formei. Aí comecei a trabalhar, advogar, num grande escritório. Comecei lá numa função bem inicial, antigamente a gente fazia audiência, assim. Eu comecei nessa função, eu só fazia audiência, e lá eu fui demonstrando meu trabalho de forma responsável e fui galgando e alcançando novos cargos, né? Eu fiquei lá por mais de 8 anos e nesse meio tempo aí eu conheci o Sérgio, meu marido, e ele já era empreendedor, né? Ele já tinha empresa própria, e a gente numa ideia de começar alguma coisa para ter um prazer, um lazer final de semana, a gente resolveu ter uma fazenda. Né? Gente, do nada, ela resolveu, a advogada se juntou com o empreendedor, né? Ter uma fazenda. Os meus Como pais, assim, Lu? eles tinham um sítio, né? Eles têm o sítio até hoje. Desde quando eu tinha uns 13, 14 anos, eles compraram esse sítio. E eu cresci com os meus pais, assim, todo final de semana, indo para o sítio, para pagar o cara da ração, pagar o cara que cortou o capim, do cara que consertou a porteira, o cara que pintou. E aí, quando meu marido falou isso, falou, a gente poderia ter um lugar assim de descanso. Eu falei, pelo amor de Deus, sítio não, porque os meus pais vão para lá e é trabalho sem fim e despesa sem fim. Fora
Porque quando normalmente você tem uma casa de campo, uma casa de praia, um lugar para ir, você só vai para aquele lugar, você não conhece mais nada na vida, né? Eu falei, não, Sérgio, pelo amor de Deus, cara, isso não. Aí ele virou para mim e falou assim, e se a gente fizesse alguma coisa que desse dinheiro, que a gente pudesse, tipo, ter uma renda para pagar as despesas? Eu falei, boa. Então, aí é um caminho. Falou assim a palavrinha mágica, né? Pois é, eu acho que a gente... a grande sacada das finanças, né? Normalmente, quando a gente vai conversar sobre finanças, é a gente ter, efetivamente, uma possibilidade de aumentar a renda. Porque quando você aumenta a renda, a sua vida vai ficando um pouco mais folgada, desde que você não passe a consumir aquela renda, né? E aí, quando ele falou isso, eu falei, cara, Sérgio, legal, acho que é um caminho. E assim foi que a gente começou a bolar assim, a história da fazenda. Só que a fazenda, ela efetivamente cresceu, né? A gente realmente passou a... A gente tinha uma fazenda leiteira, a gente retirava leite de vaca e a gente começou a crescer. A produção ficou grande, a gente começou a ir para a exposição. E, ao mesmo tempo, Érica, eu ainda tinha um escritório, né? Ah, você ainda estava advogando? Sim, assim, eu demorei 3 anos e pouco, 2 anos e meio, quase, entre 2 anos e meio e 4 anos, para realmente entender que, olha, a fazenda virou um negócio, realmente, né? No primeiro momento, eu não poderia dizer, olha, gente, eu vou me beijo, arriscar tchau, aqui, né? tchau, boleto, né? Depois a gente paga, depois eu vejo como faz. Então, assim, por 2 anos e meio, mais ou menos 3 anos, eu continuei conciliando as duas coisas. Mas no escritório, eu já tinha chegado à sociedade do escritório, né? É um escritório inglês, com mais de 100 anos do Brasil. Eu saí em 2013, né? Em 2013, ele tinha 111 anos de Brasil. Escritório muito conceituado na parte de marcas e patentes, da área de consumidor, e eu era responsável lá por 7 grandes empresas, né? De plano de saúde, corretora de seguro. Ou seja, você era muito bem sucedido onde você estava como advogada. Muito bem. Muito bem remunerada. Eu tinha a função que, normalmente, quando você se forma, quando você imagina assim, com 20 anos de formada, eu quero estar no lugar tal. E eu, no meu primeiro emprego, eu estava já nesse lugar tal, entendeu? Então, para mim, também foi muito difícil sentar e falar assim, olha, o que eu quero, né? Para onde a minha vida vai? Eu permaneço aqui com a minha segurança, com o meu sonho, porque ninguém se forma para abandonar uma carreira. A minha primeira formação é direito. Olha só. E agora? Eu não atuei, né? Eu não atuei no direito, não. Até porque eu não queria ser advogada. Mas foi também algo que meu pai sugeriu. Sabe aquela coisa? Vai fazer faculdade de Direito, né? Ou de Engenharia ou Medicina, não era assim antes? Mas eu sei como é que é, até sim. Hoje também, o nível de número de carreiras que a gente criou, às vezes alguém fala, eu sou formada em alguma coisa. Eu falei, cara, o que é isso? É verdade. Antigamente a gente não tinha essa possibilidade, Não tinha. Mas aí eu até um determinado ponto, eu conciliei as duas coisas, até que um momento, às vezes eu estava com um processo muito importante e o pessoal da fazenda me ligava e falava, doutora, acabou a luz, não tem como ordenhar as vacas. Eu falava, cara, pelo amor de Deus. Onde era a fazenda, Lu? Era em Vassouras, fica mais ou menos 120 E você morava aqui no Rio? Sempre morei aqui no Rio, Ia para Vassouras? Não, eu ia para o Brasil inteiro, Érica. Assim, tinha dias, né, que eu tinha que comprar insumo para a fazenda, e no Rio de Janeiro a gente não tem muito acesso a isso, ainda não tem. Em 2013, menos ainda, né? A parte mesmo de comércio eletrônico era muito ainda pouco desenvolvida. E eu tinha dias que eu fazia Rio capital, né? Vassouras, São Paulo, Minas Gerais, passava na fazenda para deixar as coisas e voltava para casa. Eram 900 quilômetros num dia que eu rodava. Uau! E sozinha, de carro, porque o Sérgio ele já tinha uma empresa estabelecida. E quando as coisas aconteceram, né? Eu passei a viajar para exposição, torneio, essas coisas. Falei, não, está na hora de refletir. O que eu quero? Eu vou prosseguir o meu sonho ou eu vou continuar numa carreira estável? E aí eu fui prosseguir o meu sonho. A fazenda lá durou aí um tempão, a gente ficou 7 anos, depois a gente vendeu um negócio. E aí vieram outros negócios, né? Mas você ganhou vários prêmios. Muitos. Me conta aí pra gente. Muitos. Foi por isso que eu acho que eu decidi apostar no meu sonho, né? Porque quando você vê o sonho saindo do papel, as coisas se tornando realidade, quando você vê os resultados do seu esforço, aí você realmente se sente impulsionada a se dedicar, né? Quando a gente começou a fazenda, realmente era um objetivo da gente ir um final de semana, ter um lugar de paz, de calma,
aproveitar e voltar para trabalhar, recarregar as energias e trabalhar, né? É, na verdade, o que todo mundo via nas fotos, né? Ai, que lindinho. Que lindo, cuidando do bezerrinho, não sabe o trabalho que dá esse bezerrinho. Né? Um queijinho, né? Mas não foi isso, né? A gente realmente ia para lá e como as coisas foram se desenvolvendo, final de semana, a gente só trabalhava, né? Durante o final de semana, a gente marcava com representante de farmácia, representante de laboratório, inseminação artificial, e as coisas foram crescendo. Conforme eu fui participando dos torneios e das exposições, eu sempre brinco que, assim, eu e o Sérgio, a gente tem um defeito. Pode ser uma qualidade, mas eu acho que a gente já quase é um defeito. A gente não gosta de fazer nada mal feito, né? Então, assim, todas as empresas nossas, do lixo que veio depois, os meninos brincavam, né? Mas o lixo anda no ar-condicionado, porque meus caminhões eram refrigerados, para a gente não sentir aquele odor de caminhão do lixo, né? Mas, assim, fazer as coisas bem feito é da nossa essência. E foi assim com a Fazenda, né? E as coisas foram realmente dando certo. Então, eu participava no Brasil inteiro, de várias exposições, e realmente vieram as exposições, as premiações, né? O reconhecimento. Assim, chegou uma época que, eu conto assim, eu tenho foto ainda, mostro foto. A gente lá teve o orgulho, o prazer de criar uma vaca que foi recordista mundial, é a vaca que mais deu leite no mundo, assim, foram 133 litros num dia só. Então, só de uma vaquinha? Uma só. Imagina assim, a gente visualizar, assim, imagina 133 caixinhas de leite num dia só para uma vaca, né? E assim, a gente teve muitas campeãs, a gente teve bezerra campeã, vaca jovem, muitas premiações em todas as exposições, as mais importantes do Brasil. E isso me motivava a continuar, né? Isso realmente me motivava a continuar. A gente chegou a uma época que eu já não vendia mais a vaca em si, Érica. Hoje a gente fala um pouquinho de inseminação, né? A parte humana se desenvolveu bastante, inseminação artificial. Mas lá na época, em 2013, eu já fazia inseminação em praticamente 99% do meu rebanho, do meu plantel. A gente fazia clone, eu tinha clone dos touros, né? Então, quando a gente via lá nas reportagens, o clone da ovelha Dolly fora do Brasil, eu aqui dentro do Brasil, em Vassouras, a 100 quilômetros do Rio, eu já tinha clone de vaca e de touro, né? Então, realmente foi um negócio bem sucedido. Assim. Lu, o que você atribui? O que você atribui esse sucesso, desde a sua carreira como advogada, passando, né, a ser empresária, empreendedora, com a fazenda? O que você atribui seu sucesso? Então, não tem além mágica. Da excelência, né? Eu costumo dizer assim, para todas as áreas que eu atuei, e se eu for olhar para a minha vida, né, Érica, se a gente for falar aqui de tudo que eu fiz já profissionalmente, assim, foram áreas muito distintas, né? Eu já vendi comida, eu já vendi salgado, a minha mãe já fazia festa, assim, desde quando eu tinha 14 anos, assim, a minha mãe tinha uma empresa de decoração para casamento, para 15 anos. Depois disso, eu passei pela advocacia, eu passei pelo direito, eu passei pela fazenda, que é uma atividade agropecuária. Depois da fazenda, eu me voltei para a parte ambiental, então eu tive uma empresa de coleta de resíduos, a gente tem uma empresa hoje ambiental, eu tenho uma empresa hoje de detetização e limpeza de caixa d'água, hoje eu tenho mulheres posicionadas. Então, assim, se eu for juntar tudo da minha vida, são áreas muito distintas. Então, eu entendi que não existe uma mágica. Mas existem coisas que, se você realmente entender que elas precisam ser seguidas, como se fossem princípios, sabe? Sim, sim. Quando eu me tornei cristã, eu entendi que eu tinha princípios de Cristo que, aonde quer que eu fosse, eles precisavam me acompanhar, eles precisavam me seguir. Entendi. Não interessa se eu estava na praia, se eu estava num almoço de família, se eu estava dentro da igreja, né? Não tem aquilo, eu sou assim, dessa forma, dentro da igreja. Eu sou assim, dessa forma, com a minha família, com os meus amigos. Não existe isso. Existem princípios que eles têm que fazer parte da gente. E no empreendedorismo, nas finanças, também existem esses princípios, né? Fazer a coisa correta, se dedicar, sabe? Entregar mais do que a pessoa espera. Ela te contratou para X, então você tem que entregar X mais 2, X mais 3, X mais 10, sabe? Assumir os erros. Não é sempre que tudo vai dar certo, sabe? Eu acho que, da mesma forma que eu tenho parceiros, né? Porque hoje eu acho que eu não tenho cliente, eu não tenho prestadores de serviço. Todo mundo que trabalha comigo, eu acho que são parceiros. Se eu for correta com a pessoa que trabalha comigo e para a pessoa para a qual eu presto o serviço, as coisas vão acontecer, sabe? Então, eu acho assim que no empreendedorismo existe isso, de você ser dedicado. A gente falou aqui, né? Você falou, olha, antes de eu chegar aqui eu fiz um montão de coisa.
a gente tem escolhas na vida, né? Sim. Ou a gente escolhe reclamar, ou a gente escolhe realizar. Lu, você sabe que eu estava hoje, fiz um stories falando exatamente sobre isso, porque eu tô sem cílios, né? E eu gosto de colocar fio a fio. Quando eu tenho a maravilhosa da Lani, ela bota postiço, porque eu não sei. Ajuda, né? Hoje eu tô by Érica. E aí a reflexão foi exatamente essa, né? O que eu escolho? Reclamar por algo que eu não tenho, ou agradecer, ou ter contentamento em algo que eu tenho? Afinal, eu tenho cílios, né? Então, vamos focar no positivo. Isso serve para a vida, né? A gente tem, né? Não só para o que a gente exerce, o que a gente faz, mas... Fora que a gente, às vezes, perde muita oportunidade, né? Eu, às vezes, fico pensando... Eu fui há 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de estar em Israel, né? Eu fui aqui pela Atitude, com o pastor Josué. E quando eu viajei, Érica, Israel, assim, para mim, foi um new way, assim, sabe? Foi uma mudança de chave. Novo caminho ali. Além da vivência que a gente tem ali, muitas coisas aconteceram na minha vida que me fizeram refletir, sabe? Muitas pessoas, quando eu falei, olha, estou indo fazer uma viagem, estou indo para Israel e tal, eu ouvi de muitas pessoas assim, nossa, mas essa viagem é o meu sonho. Eu falei, nossa, é verdade? Ela, você está indo lá realizar o meu sonho. Aí eu pensei, falei, não, eu estou indo lá realizar o meu. E o que impede das pessoas realizarem cada uma os seus sonhos, sabe? Mas o que impede é um dos segredos do empreendedorismo. É realmente você traçar metas, você esquematizar a sua vida e você se esforçar para aquilo, né? Na maioria das vezes, os nossos sonhos, eles custam dinheiro, né? A gente tem o sonho de viajar. Está atrelado ali ao financeiro. E aí, Lu, como é que faz? A gente tem o sonho de comprar coisas, de trocar o carro, né? De pagar, talvez, uma escola melhor para o filho, de investir no filho para um intercâmbio ou alguma coisa assim. E, normalmente, a gente não faz, não é porque a gente não quer. A gente não faz porque a gente não se dedica para aquilo, sabe? Então, assim, todas as minhas empresas, eu me dedico 100% para aquilo acontecer. E no erro, às vezes as meninas falam, né? Eu ouço de algumas meninas, recebo lá no direct, falam, mas olha, é porque para você é mais fácil. Por que as pessoas têm essa mentalidade de achar que pra gente tudo dá certo? Eu vou te explicar, porque devem te olhar plena lá. Nossa, Érica, eu acordo linda, assim todo dia, né? Não tem nenhum BO para resolver em casa, com o marido, filho. Ou seja, a vida é real, né, Lu? Para todo mundo, né? É a opção que a gente faz, né? Eu poderia estar... Quando você me fez o convite, né? E muito, muito agradecida por isso, mas quando você me fez o convite, eu poderia pensar, falei, nossa, a essa hora eu ir lá parar a vida, caramba, eu já tenho tanta coisa. Sim. Antes de chegar aqui, eu ainda fiquei um pouquinho ali no carro, estava resolvendo umas coisas das empresas, tem uns trabalhos importantes à tarde, sabe? Já estava organizando as coisas, porque a gente ia entrar aqui, não ia poder falar no telefone, né? Sim. Então, meu tempo é dedicado ao que eu estou fazendo aqui. Mas eu poderia falar para você, falar, Érica, então, é porque não dá. Eu não costumo dizer não, Érica, sabe? E toda vez que alguém me dá a oportunidade de falar, eu falo isso para as pessoas. Eu não costumo dizer não, eu não costumo perder a oportunidade. Eu posso ir lá... Você tem uma fala sobre isso muito boa, não é, Lu? Não perco Você não perde a oportunidade. Não. E eu vou te falar assim, o não perder a oportunidade não quer dizer que eu não tenha medo de fazê-lo, sabe? Não quer dizer que eu não sinto frio na barriga, né? A gente já gravou o programa junto. Sim. Eu já cheguei aqui e falei, meu Deus do céu. Tão maravilhosa. Deus. Não quer dizer isso, né? Entendi. Eu acredito que toda vez que você também se sente desafiada de alguma forma, faz parte disso. O novo traz os desafios e traz, às vezes, o medo que te paralisa. Exatamente. É o medo que te protege ou o medo que te paralisa? Exato. Né? Exato. Então, assim, eu sempre penso, né? Quando alguém me fala alguma coisa, eu falo, não, eu aceito, Senhor, olha, seja da tua vontade, e a gente vai lá e faz as coisas. Mas eu acho que é isso. A opção diária que a gente faz, que a mulher faz, eu acho que é o que faz a grande diferença, sabe? Entendi. Vamos falar de mercado financeiro, né? A gente vê muitos homens no mercado financeiro, né? Muito homem aí aparecendo, falando dos resultados positivos. Graças a Deus, as mulheres também estão chegando, já tem algumas, né, Lu? E você está há 7 anos no mercado financeiro. E aí você já... vamos falar um pouco sobre essa transformação da realidade financeira de muitas mulheres e gerindo investimento no Brasil e no exterior? Isso. Vamos falar sobre isso? Vamos. Então, muitas das coisas, eu acho que na nossa vida,
algumas pessoas, quando eu comecei no mercado financeiro, né, falaram assim, porque talvez o seu marido entenda, né, mas com a minha vida não foi assim, né. O meu marido, ele tem uma frase que ele falava assim, porque às vezes o empresário tem dias que a gente tem dinheiro e tem dias que a gente não tem dinheiro. E, Érica, isso me causava uma angústia, assim. Essa incerteza? Porque eu acho que o dinheiro, ele é uma das coisas que ele atrapalha toda a sua rotina, né? Quando você, falando do nosso dia a dia, né? Numa vida pessoal, quando você tem uma conta para pagar e você não tem aquele recurso para aquilo toma o seu pensamento, a sua energia de uma forma que você vai começando a ficar desgastada. Verdade. Aquilo, sabe? Nas empresas, quando porventura eu me via mais apertada financeiramente, quando eu via que meu fluxo de caixa estava comprometido, que alguma coisa podia sair não como eu planejava, aquilo também me consumia, porque na empresa eu falo que é tipo igual uma família, né? Uhum. Quando a gente é sozinho, quando a gente e o marido, né? Não deu certo, eu sempre levo isso para a família. Tá tudo bem, a gente vai fazer um aperto. Quando você tem um filho, você imagina você chegar na sua casa e falar, olha, eu não tenho dinheiro para a alimentação da minha filha. Aquilo deve dar para uma mãe e para um pai um desconforto, um desequilíbrio enorme. Sim. E eu colocava essa posição na minha empresa. Na minha empresa, todas aquelas pessoas, eu sou responsável por elas. No final do mês, no início, lá no 5º dia útil, que a gente sabe do empreendedor, né? Eu sou responsável pelo dinheiro que vai manter aquelas famílias. Então, quando eu tinha essa incerteza, isso não me fazia bem, me desestabilizava. Uhum. E toda vez que eu tinha essa dificuldade financeira, eu pensava, cara, não é possível, eu tenho que dar um jeito nisso. E eu comecei a procurar o que eu poderia fazer para agregar na minha rotina, para aumentar a minha renda. E uma das coisas foram estudar os investimentos, né, o mercado financeiro. E eu virei para o meu marido e falei, olha, Sérgio, a partir de hoje, eu vou estudar. Comecei a ver várias lives, muito conteúdo no Instagram, a gente está falando de 7, 8 anos atrás, muita gente que falava muita coisa. Errei muito no início, né, porque você tem uma mentalidade que as coisas vão acontecer rápido, é como dieta. A gente, às vezes... Parei de comer hoje, amanhã eu quero estar mais magra 10 quilos, né? Entrei na academia hoje, amanhã eu quero estar mais forte. Esquece a vida toda de não dieta. Coisas erradas, né? Que a gente fez. E o investimento também é assim. E eu comecei a estudar. E meu marido, no início, ele ficou até meio reticente. Ele falou, tem certeza, Luciane? Você vai fazer? Eu falei, vou, porque se dá certo para algumas pessoas, se eu me dedicar, vai dar certo para mim também. E eu passei tudo que eu faço na minha vida, eu estudo muito, né? A Fazenda foi assim, eu fui para a Embrapa, a gente estudava muito. E no investimento também foi assim, eu fiz muitos cursos. Eu também rodei o país inteiro. Onde é que era o cara que falava bem da renda variável? Eu ia atrás. Onde é que era o cara que falava bem de renda fixa? Qual era o cara que falava bem de opções? Enfim, dos tipos de investimentos. E eu passei a estudar isso, sabe, Érica? E com o tempo as coisas começaram a acontecer. A ponto do meu marido falar, olha, oi, me ensina isso aí, vamos conversar aqui como é que é. Você que levou isso para ele? Exatamente. Eu achei que ele já estivesse inserido lá no mundo do mercado financeiro e aí você, né, ficou assim, também vou aprender um pouco. Não. Que legal, Lu. Eu também comecei a mudar a mentalidade dele. Eu falei, Sérgio, não é assim. Sabe, a gente hoje somos todos novos. Mas daqui a 20, 30 anos a gente não vai ter mais a mesma força de trabalho. A gente precisa se organizar. Ainda mais no nosso país, que não dá nem para se aposentar, né, Lu? Tem que ter... Não dá nem para contar com nada do governo. Não dá. Tem que se movimentar. Um dos estudos que eu faço é esse. Esse. Para todas as pessoas que trabalharam comigo, assim, em todas as empresas, todos os meus funcionários, eles têm aplicação financeira, né? Todos eles são inseridos no mercado financeiro. Porque quando eu comecei a estudar, eu entendi que uma das maneiras de eu aprender era ensinar, né? Então, eu tinha um combinado lá com as minhas funcionárias, porque eu sempre optei por trabalhar com mulheres, né? Sua empresa é toda de mulheres? A parte administrativa, sim, sempre é de mulher. Tá. A parte operacional, não, porque exige muito da mulher, né? Peso. Hoje em dia é de madrugada, 90% dos meus trabalhos são... Você trabalha hoje com coleta de lixo, é isso? Hoje eu trabalho com a parte toda ambiental, de contaminação, tudo ruim do meio ambiente.
Pneu, óleo, Teve essa contaminação. parte do lixo. Do lixo. A gente vendeu a empresa em abril de 2022. Ô, Lu, teus caminhões eram como? Conta. Então. Ai, pena que eu não conhecia esse caminhão, gente, que eu ia entrar nele. Mulher é um negócio, né, Érica? Porque fazer o comum e o simples a gente não gosta. Não, a gente gosta, né? Os meus caminhões, eles realmente eram da melhor marca de montadora aqui do Brasil e do mundo, né? É uma marcadora internacional. E eu entendi que eu precisava dar conforto para as pessoas, porque você imagina você trabalhar num ambiente que lixo já não é agradável você trabalhar. Imagina no calor, Lu, igual tá no Rio de Janeiro. E todos os meus carros, Érica, todos, a frota inteira que a gente comprou para a empresa, né? E todos os carros que a gente comprava e agregava na frota, todos eles, o motorista era melhor do que qualquer carro que você possa imaginar, né? O meu motorista, ele andava num carro, todos eram automáticos, então você não precisava passar marchas. Os carros Caminhão automático? Todos com ar-condicionado. Eu ficava brincando que até eram mais confortáveis do que o carro que eu andava para eles, né? E a carga, normalmente quando você para num sinal, né? Quando você para num posto de gasolina, imagina abastecer um caminhão de lixo num posto de gasolina e ter os clientes ali, às vezes na loja de conveniência, né? Aquele cheiro desagradável do lixo, porque não tem jeito. O lixo, ele vai se deteriorando, a gente está no Rio de Janeiro, verão. Calor. Né? Em todas as épocas o do odor ano. sobe, né? E aí as pessoas não Fedor conseguiam. sobe, né? Isso aí, as pessoas não conseguiam ficar, né? E eu pensava, falei, gente, imagina eu trabalhar para empresas diferenciadas e chegar com um caminhão feio, fedido, pingando, não dá. Então, assim, toda a minha carga lá era transportada de forma refrigerada, né? Então, na época do lixo aqui, se você pode imaginar aí, qualquer grande pizzaria, qualquer grande restaurante, todas as melhores churrascarias do Rio de Janeiro, todas eram meus clientes justamente por isso. Porque eu podia chegar meio-dia do domingo em qualquer churrascaria que o meu caminhão ele não tinha o odor que normalmente a gente Imagino parando isso no Rio de Janeiro, na frente. Todo mundo parava, não parava não, mas Lu? eu também fazia parar, né? No Natal a gente decorava, no Outubro Rosa a gente colocava o caminhão. Tudo muito intencional, rosa, né? Porque eu acho que faz parte, né? Eu acho que cumprir mais do que a minha missão, né? Qual era a minha missão? Eu poderia simplesmente parar e coletar o lixo. Mas quando você transita pela cidade com um caminhão mais agradável, quando você transita pela cidade defendendo causas que você acredita, né? O Outubro Rosa é uma causa da mulher, né? E eu sempre tentava fazer com que as pessoas reconhecessem a mulher, né? No meu trabalho, eu não optei trabalhar por mulher. Porque eu sou mulher, vou trabalhar. Não era isso. Eu optei trabalhar por mulher porque eu confio na mulher, porque eu acho que a gente pode muitas coisas, porque eu acho que a gente tem uma força enorme, sabe? E nas finanças, hoje em dia, é a mesma coisa. Quando eu decidi por ensinar elas... Eu ia perguntar, como é que foi chegar, né, assim, a decisão de, depois de tanto estudo, ter o nicho das mulheres? O nicho das mulheres, eu acho que aconteceu. Aconteceu? Aconteceu. Eu acho que realmente... Que você conseguiu influenciar o seu marido. Olha isso, né? É engraçado que, Érica, normalmente o que você falou, as pessoas pensam, né? As pessoas pensam que a gente vai na onda do marido. Mas, normalmente, se a gente não for uma mulher segura do nosso potencial, a gente vai na onda de qualquer um. Verdade. Né? Da amiga, da má companhia, enfim, de qualquer um. Não é só do marido. Se não tiver real, né, entendimento da sua identidade, quem você é, né, em Deus, você se perde. Vão, né? Vão. E aí a gente acaba levando um monte de apelidos na vida, né? Tipo, Maria Chuteira, Maria Gasolina, né? Então, você vai sendo rotulada por algumas coisas pejorativas. Mas eu entendi que se eu modificasse isso na minha vida, eu poderia modificar isso na vida das mulheres que estavam ao meu redor, né? Durante a minha vida toda, e no escritório eu tinha mais de 140 funcionários, né? Na equipe, na minha gestão, né? Sob a minha gestão. E sem medo de errar, Érica, eram 70 advogados e 70 estagiários, mais ou menos. Mas sem medo de errar, mais de 85% da minha equipe era mulher, né? Só que quando você lida com esse número expressivo de mulher, você começa a ouvir as dores das mulheres, né? Isso que eu estou te falando agora, porque as pessoas acham que é por causa do meu marido, porque as pessoas acham que a mulher não serve, porque as pessoas acham que a mulher... Que você já era bem-sucedida e tinha dinheiro, foi mais fácil. Exatamente. Quando eu comecei a ouvir isso, eu falei, eu preciso contribuir com essas mulheres, né? Eu ouvi história de mulher que
realmente era agredida e não tinha para onde ir, porque não tinha para onde dormir com os filhos. E submetia a ficar ali justamente pela questão financeira. Exatamente. E eu pensei... Isso é muito real hoje, né, Lu? Acontece muito você para ainda. Pra conversar com as mulheres e você fala, nossa, como que em pleno 2022... Mas é uma realidade que acomete... Infelizmente, muitas mulheres aqui. E muito próxima. Muito, né? muito. Quando a gente ouve falar, por que não acontece aqui no Rio de Janeiro? Porque não acontece em São Paulo. Mentira. Acontece, né? Do nosso lado. Do nosso. Eu vivi isso na faculdade de psicologia. A gente dava atendimento social gratuito, né, dentro da Barra da Tijuca, então vinham mulheres, algumas, claro, de comunidade, e que elas apanhavam, eram agredidas e elas não tinham para onde ir e elas submetiam e continuavam dentro dessa casa com o agressor. Exatamente. Totalmente comprometido emocionalmente, não tinha como se manter financeiramente. Exatamente. Né? E você teve esse entendimento? Exatamente. Quando isso aconteceu na minha vida, eu falei, ótimo, né, organizar a minha vida financeira. Mas eu não posso deixar que as pessoas permaneçam dessa forma que elas estão, né? Eu acredito que o investimento financeiro ele não é fácil para todo mundo. Não é, porque é uma mudança de vida. É uma mudança de mentalidade, é você estabelecer prioridade. Mas, quando eu vi a realidade das meninas, eu falei, eu não posso parar em mim isso. Eu preciso servir as pessoas, né? A minha vida ficar boa, maravilha. Mas e como que eu vou ter uma vida boa... podendo contribuir para alguém e mantendo a vida das pessoas ruins, né? Então, isso eu não aceitava na minha cabeça. Quando eu comecei a estudar e vi que as coisas davam certo para mim, a minha primeira experiência assim, como mulher foi nessa empresa de lixo, né, que eu tinha, de coleta de resíduo. Eu um dia cheguei e as meninas... Eu sempre chegava de manhã e falava com as minhas funcionárias assim, eu falava, olha, gente, hoje eu tenho uma operação importante para fazer no mercado financeiro. Eu vou estar na sala de reunião. Se for muito importante, vocês me interrompam. Agora, se puderem, só meio-dia. E durante a parte da manhã, eu ficava ali na sala operando o mercado financeiro, né? Quando surgia alguma coisa muito importante, elas me interrompiam. E quando eu saía, elas falavam assim, e aí, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, deu certo. A curiosidade da mulher, da mulherada. Durante o dia, eu ficava trabalhando, mas assim, a tela do mercado financeiro ficava aberta ali, né? E elas começavam aquela naturalidade, o meu dia a dia, aquela minha rotina passou a ser natural para elas, né? Então o que é isso? E a curiosidade da mulher também, né? Lu, como é que é isso? Como é que você faz isso e tal? Eu falei, posso contribuir para a vida delas? E aí eu combinei com elas, falei, olha, todo dia a gente vai chegar aqui 1 hora antes. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu sabia, tudo que eu testava que dava certo, eu passava para elas, né? Quando eu falei para você que eu fiz um estudo sobre a aposentadoria do governo, né? A aposentadoria pública. Nossa, a gente chora. A gente sofre, né, Lu? É verdade. Você teria o mesmo que hoje normalmente você é descontada, né? Mas você teria a mesma perda financeira, só que ao invés de você estar com toda a sua renda num governo totalmente instável, como o Brasil tem sido, você estaria com um plano privado, não de uma previdência necessariamente privada, mas você estaria com o seu investimento num lugar seguro, que normalmente o medo é esse, né? Eu vou começar a investir, eu vou perder todo o meu dinheiro. Não, é uma mentira isso, sabe? Existem lugares 100% seguros, mais seguros do que, às vezes, você está num banco e, com certeza, mais seguro do que você está só no governo. Então, foi assim que eu comecei ensinando para elas, sabe? Você viu que você viu que você já estava influenciando elas sem mesmo estar ali mentoreando, né? Só pelo seu movimento e a sua escolha de estudar, se dedicar e ter retorno, né, Lu? Porque tem retorno, né? A sua vida, né? Eu tenho certeza, assim, Érica, que se você parar para analisar, né? Uma coisa é o que a gente fala. A outra coisa é como a gente vive. Sim, né? sim. Então, quando você começa a ter atitudes, posicionamentos, né, a sua vida vai se desenvolvendo de uma forma boa, de uma forma agradável, isso vai chamando a atenção de quem está à sua volta. Né? Fala, caramba, vou contar aqui para você. Às vezes eu olho lá no seu Instagram e falo, caramba, a Érica já foi pro balé essa hora da manhã, meu Deus. Oh, Deus, não sabe a luta que é todo dia. Não é? Pô, mas se ela fez, eu posso fazer também. Verdade. Sabe? Então, eu acho que é isso. Muito assim, legal trazer esse olhar, né, Lu? Eu posso fazer. Não tipo, ai, meu Deus, a Érica fez, eu não consigo. Posso ser duvidosa. Não. Se a Érica fez, cara, eu também consigo. Verdade. Sabe? Então, quando eu entendi que essa... Por mais mulheres como Lu, gente. Como nós. Por mais mulheres como Luciane Salgado, que impulsionam,
motiva e se inspira. Isso. Né, Lu? E é uma troca. Acho legal isso em você, né? Essa transparência que você fala. Eu olho e falo, cara, eu também posso, eu consigo, né? E não fica ali se torturando, né? Exatamente. E o dia que eu também não consegui, tá tudo bem. A Érica foi, amém, glória a Deus. Eu não, Hoje não deu pra mim. E aí, Mulheres Posicionadas chegou, é isso? Chegou. Mulheres Posicionadas, ele foi gerado, né? E hoje eu te garanto, assim, Érica, eu tenho uma certeza no meu coração que antes eu não tinha, sabe? Quando eu comecei, eu pensei assim, ai, meu Deus, ai, tá bom, eu vou fazer isso aqui, eu vou falar, eu vou gravar o vídeo e tal, mas, Érica, eu tenho 7 meses, mais ou menos, de Mulheres Posicionadas, né? E ele nasceu de um grupo de WhatsApp, né? No período eleitoral, eu me reuni com umas meninas e a gente começou em 5 meninas e durante 30 dias ali as meninas foram... Foi no período da pandemia, Lu? Não. Não, foi no período das últimas eleições presidenciais. Tá. Entendi. Foi agora. Em outubro, assim. Sim. E eu tinha um propósito ali, né? O meu propósito era realmente a gente orar pelo Brasil, né? E a eleição passou, o final do ano chegou, só que quando eu me relaciono com as pessoas, o relacionamento, ele atinge muitas áreas da nossa vida, né? Igual o trabalho. Você entra numa empresa para trabalhar e realmente ali você começa a se relacionar com as pessoas profissionalmente. Mas, inevitavelmente, num almoço, numa conversa, num café, quando chega, na copa, enfim, você vai sabendo da vida da outra pessoa. E com o grupo do WhatsApp, parece impossível, mas existem pessoas que eu nunca conheci pessoalmente, que eu nunca abracei, e a gente virou amiga, que estavam ali. Que estavam ali. Que legal. E aí começou, Lu, como é que eu faço isso? Lu, como é que é na empresa? Lu, não sei o que, como... E chegou em dezembro, eu falei assim, gente, eu tinha um encontro com elas diário, né? Eu falei assim, gente, olha, eu não consigo mais parar a minha vida todo dia no mesmo horário, 7 dias na semana, 30 dias no mês, para a gente conversar. E aí meu marido falou assim, olha, pelo amor de Deus, Luciane, você está no meio do trabalho, você está resolvendo um negócio, aí alguém te liga que está com problema de tirar foto, de como enquadra as coisas direito na foto, o que fala no vídeo. Você precisa fazer alguma coisa, coloca isso na rede social. E a pessoa vai lá e vai procurar. Então, no início, começou com uma coisa realmente tipo assim, olha, eu estou aqui com as minhas amigas, um bate-papo, mas tomou uma proporção. E quando eu digo para você que eu tenho certeza que é uma coisa, um sonho que antes de nascer no meu coração, nasce no coração de Deus, assim, é que as coisas, Érica, toda vez que eu vou em algum lugar e eu recebo uma mensagem de alguém ou que eu recebo um contato de alguém, eu tenho uma resposta de Deus naquele contato, sabe? Toda vez que eu me disponho, existe um convite, alguma coisa, eu falo, caramba, eu vi Deus ali. Então, se eu tenho certeza que no meu desenvolver, na minha rotina do Mulheres Posicionadas, eu vejo Deus, é porque eu tenho certeza que aquilo é um projeto de Deus, sabe? E o início dele foi realmente para eu falar sobre Deus, para eu falar sobre os assuntos e as áreas que eu entendo que fazem diferença na vida da mulher, né? A mulher, ela precisa ser posicionada, na minha opinião, em algumas áreas da vida, né? Primeiro, você falou aí para mim, olha, quando a gente tem certeza da nossa identidade. Então, essa é a primeira área de posicionamento da mulher. Sim. Né? Quando você entende quem você é, quando você entende a que você veio, quando você entende a quem você está sujeitada, aos princípios, e tudo muda na sua vida. Então, quando eu montei o Mulheres Posicionadas, eu falei, olha, então a primeira área de posicionamento da mulher é com ela mesma. A gente precisa entender. A Érica precisa saber quem é a Érica. Se a Érica não souber quem é a Érica, ela vai viver o sonho da Luísa, da Fabiana, vai viver o sonho de outras mulheres e vai deixar de viver o sonho dela. A segunda área que eu entendi é que a gente precisa ser posicionada no nosso casamento, né? Você precisa ser posicionada com seu marido. Você precisa fazer a diferença na vida dele. Você precisa ser posicionada na sua família, com seus filhos, sabe? Como eu te falei, eu não nasci num berço cristão, né? Então, eu precisava ser a pessoa que difundia a lei de Cristo ali na minha casa, na minha família. Hoje, a minha mãe já aceitou Jesus, a minha avó se batizou aqui com 85 anos, sabe? Que lindo, eu né? acho o máximo, volta e meia, quando eu vejo lá que lindo. Publicidade da Atitude sobre batismo, é a minha avó lá, que entrou de cadeira de rodas na piscina, sabe? Só a nossa igreja tem isso, né? Coisa linda, né? Eu tive um funcionário, né, de uma campanha de oração aqui que se batizou no batismo da praia. Eu tive a oportunidade de... Legal. Enfim, então, quando eu entendi que as mulheres poderiam e precisavam se posicionar em determinadas áreas, eu comecei a falar sobre isso no Mulheres Posicionadas. E, inevitavelmente, veio também um posicionamento
na carreira, nos negócios, nas finanças, né? Como eu tenho certeza que é uma área que a mulher ela é menos desenvolvida e menos acreditada do que o homem, quando eu abro qualquer caixinha, quando eu faço qualquer coisa, quando eu me dedico para alguma coisa lá no Mulheres Posicionadas, é a finanças que todo mundo tem interesse. E não é por, né? Talvez seja por isso ou outras coisas mais que você tem feito esse movimento aí, né, acontecer. Eu tenho te acompanhado, tenho visto o sucesso que tem sido, né? Que bom que você tem muita coisa ainda para ensinar aí, né, Lu? Tá preparada agora, Lu? Um pouco. Um pouco para aquele momento, Lu? Ai, meu Deus. Vendo como a gente só tem que dizer o sim e não. Só o sim, gente. Então, aquele momento que todo mundo espera, eu mais ainda, que é a pergunta surpresa. Não vou falar a pergunta bomba. Spoiler, gente. Vamos, gente. Preparada, Lu? Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, pode entrar, pergunta bomba. Hoje trazida pelo Marcos. Ai, que medo. Vai ser pai de um menino, já. Lu, ó, pergunta que a gente recebe aqui da galera que segue a gente. Ai, olha primeiro, não tem outra não para escolher, gente? Essa não, só tem essa, eu só peguei uma, Lu. Então tá bom. Ó, é para falar a verdade, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A pergunta tá aqui, ó, que ela tá curiosa. A mulher empreendedora que quer ter um relacionamento. Bom. E aí tá bom, né? Tá, tudo bem. Tem que escolher o homem rico ou aquele que ainda não conquistou tantos bens? Pergunta fácil pra Luciane Salgado. Ai, meu Deus do céu. É para falar a verdade, né? Claro. Então tá bom. Só falamos verdade. Então, o relacionamento é fundamental. Afinal, a gente não foi feita para viver sozinho, né? Então, se a gente for ler lá, é melhor serem dois do que um, enfim. Então, o relacionamento é fundamental. É óbvio que o dinheiro ele traz conforto e traz qualidade de vida. Mas o que eu vou te falar é que o dinheiro ele não sustenta um relacionamento, né? Quando a gente estava aqui conversando, eu falei, olha, tem um monte de mulher infeliz que apanhou, que sofre e tal. Por quê? Porque se sujeita ao dinheiro do parceiro, né? Então, na minha visão, assim, quando a gente tem que buscar alguém, é buscar alguém com caráter. É buscar alguém que tenha vontade de crescer. A mulher ganha mais ou o cara ganha mais, enfim, isso, na minha concepção, não faz diferença. O que faz diferença é se você vai se relacionar com alguém que tenha ambição. Não é ganância, né? Ganância e ambição são coisas diferentes. Então, na hora de você escolher, você veja se você está se relacionando com um homem de caráter, de princípios, correto, justo e, gente, que gosta de trabalhar, porque as finanças elas não vão melhorar sem trabalho. É verdade, eu ia perguntar isso, porque assim, Lu, a gente que trabalha com casais, né, jovens ou adultos que querem se relacionar, que querem casar, né? Como você trouxe, tudo custa dinheiro, Sim. né? Tudo tem ali seu preço. E aí, Érica, mas ele não tem um emprego fixo, né? Hoje o empreendedorismo está muito aí em alta, está acontecendo. Como é que entra num relacionamento com essa instabilidade, Lu? Talvez você tenha que avaliar se é o momento de você casar, né? De você ver se realmente aquele passo na sua vida é para aquela hora. Depois, o que eu acho também, Érica, é que as fases difíceis, elas vão acontecer, né? Pode ser que você realmente venha se relacionar com alguém e que, infelizmente, a gente viu aí a pandemia. Sim. Né? Muitas lojas, muitas empresas grandes, elas faliram, né? Passar pela pandemia foi muito difícil. Verdade. Então, eu queria dizer que, assim, você está com alguém que tem posse, que tem bem, que é rico, que tem dinheiro. Isso vai fazer diferença para a sua vida a longo prazo? Provavelmente não. Isso vai fazer diferença para a sua vida, para a sua felicidade a longo prazo? Não. O que vai fazer diferença para a sua vida é você se relacionar com alguém que te respeita e com alguém que te impulsiona, né? Hoje, o meu casamento com o Sérgio é exatamente isso. Assim, ele é uma pessoa que ele está bem sucedido na vida dele, eu sou bem sucedida na minha vida e a gente poderia estar, final de semana, viajando, mas ele, às vezes, está em casa porque eu estou em algum lugar levando uma palestra para alguém. Mas por quê? Porque ele me motiva, ele me impulsiona. Te falei aqui que uma das coisas que me levou para a finança, a estudar o mercado financeiro, foi essa instabilidade, né? Então, muitas das vezes, quem olhava de fora falava, nossa, que casamento lindo. Que vida confortável, né? E às vezes não estava. Não estava. Né? Mas o que fez a diferença é o meu perfil e o perfil do Sérgio, da gente realmente querer melhorar. Então, eu acho que se você está aí, você quer casar, você está se relacionando com alguém, percebe só se é aquele alguém que realmente está disposto a melhorar de vida.
Que não é aquele alguém que, eu não sei, deixa a vida me levar, não vai te levar para lugar não nenhum. Vai. Eu digo que isso é só lá pro cantor lá que inventou isso, que não dá para deixar a vida levar. Às vezes vai te levar para um lugar que você não quer. E aí depois, né, não adianta ficar chorando, né? E eu acredito também, Lu, que a gente pode construir juntos, né? Sim, e é muito mais gostoso, né? Pode ser que não seja tão bem sucedido financeiramente hoje, mas que pode se tornar juntos, né? Eu vivi isso com o Douglas. Comecei a namorar muito novinha, muito cedo, e casei nova, e a gente construiu o que a gente tem juntos. Mas muita gente só olha pro hoje, né? Aí não quer saber a Érica lá. Esquece que todo mundo tem a sua história, Exatamente. o processo para viver. Faz parte. É aquele negócio, entre plantar e colher, existe um processo aí, né? Lu, me ensina aí como ser uma mulher rica, plena, igual você. Sendo controlada, mas sendo plena controlada. você já é. Estabelecendo meta, né? A primeira coisa que eu digo para as pessoas assim que me perguntam, olha, o que você acha? Eu acho que são duas coisas fundamentais. A primeira é você saber o que você quer. É o que a gente conversou aqui, né? Deixa a vida me levar, não leva ninguém a lugar nenhum. Quando você sabe qual é o seu sonho, o que você quer, aonde você quer chegar e o que você precisa para realizar aquele sonho, seja de dinheiro, de estudo, isso te faz ser diferenciado. E a segunda coisa, Érica, eu te digo que para você ter finanças, sim, é ter regra, né? Eu sou cristã, então toda vez que eu recebo o meu dinheiro, isso para mim é fundamental. Toda vez que eu recebo o meu dinheiro, eu transfiro o meu dízimo. É a minha primeira regra, eu sou fiel, eu transfiro o meu dízimo. E a segunda... Você dá de tudo que você ganha? Sim. Independente do seu salário? Independente da hora que eu ganho. Eu não tenho salário, né? Então, às vezes eu faço alguma coisa, me dê um dinheiro, ganhei isso aqui. Caiu na minha conta... Tudo que entra, você... E muitas das vezes, antigamente, eu tinha uma visão errada, né? Quando eu fazia um investimento, se eu investir aquele dinheiro, é porque eu já dizimei daquele valor que caiu na minha conta. Sim. Mas aí o dinheiro está no investimento. Toda vez que eu baixo uma aplicação, eu dizimo de novo. Porque eu entendi que aquela aplicação rendeu frutos. E se eu for parar para pensar, rendeu 14%, quanto é 10% de 14%, vai me dar trabalho. Então, eu dizimo de novo de tudo que cai na minha conta. Entrou ali R$1.000, você tira os 10%. Sim. Que interessante. Mas eu não tiro só o dízimo. E aí vem eu ia perguntar. Vem a segunda dica, assim, que eu dou para todo mundo. Porque todo mundo fala, eu não invisto porque não sobra dinheiro. Realmente, se a gente deixar para investir com o que sobra, a gente não vai fazer nunca nada. Não. Então, o que eu faço? Na verdade, se você pensar assim, não sobra nunca, né, Lu? Não vai sobrar. Como você falou, planejamento, porque né? A gente ainda acha que a gente ainda tem um cartão de crédito, né? Ainda tem lá Esquece, né? Luz, né? Esquece que chega a fatura, o boleto para a gente pagar, né? Agora com e não Pix, paga, então, não, para tu ver quanto é de juros. O que acontece? Então, toda vez que cai um dinheiro na minha conta, recebi um dinheiro, eu tiro o dízimo e depois eu me pago. Luciane, como é isso? Eu instituí na minha vida quanto eu quero investir. Eu quero investir 10% da minha renda, eu quero investir 20% da minha renda, eu quero investir 30%, eu quero investir 5%. Não interessa. Então, eu tiro o percentual do dízimo e tiro o percentual da Luciane. Logo no início dos bancos digitais, eu pagava um boleto para mim. Agora, eu já fiquei educada, eu mesmo transfiro para a minha conta de investimento, né? Que legal. Então, eu penso, caiu R$1.000, eu vou investir 10% para Deus, então eu transfiro o dízimo. E vou investir 10% da Luciane, eu transfiro 10% para minha conta. E com o que sobra, eu vivo. É assim que eu consigo investir. Então, se você quer ficar rica, é assim. Gente, dica valiosa aqui de alguém que, tá bombando aí, tá ensinando. Começa assim e depois me conta para ver. Tá bom, pode deixar. Ô, Lu, você quer deixar algum recado para quem está assistindo a gente? Eu vou olhar para lá agora. Pode olhar. Eu acho que você, mulher que é empreendedora, que tem o seu sonho, eu acho que, se organiza, luta, trabalha. Pode ser que hoje esteja difícil, pode ser que hoje você tenha uma dificuldade, pode ser que hoje as coisas não aconteçam, mas você vai ver que se você fizer as coisas certas, se você se dedicar e se você realmente for organizada e for disciplinada, vai dar tudo certo. Se posiciona que as coisas vão acontecer. Seja uma mulher posicionada. Isso aí, gente. Lu, quero muito agradecer a sua presença. Obrigada. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Continue te prosperando em tudo que você fizer. Amém. Tá bom? A nós, tá bom? Obrigada. Eu sou a Érica Andrade, esse é o New Way Cast. Eu espero você, já deixa o seu like, por favor, não pedi nada, né? Deixa o seu like aí. Eu sei que você foi abençoado, sei que você aprendeu muito mais aqui de finanças, de empreendedorismo, mas principalmente de vida com Deus, né? Então, já quero pedir que você se inscreva lá no nosso canal Atitude TV, que sempre vai ter um conteúdo muito relevante para você. Meu beijo e até o próximo New Way Cast. Tchau, tchau.
Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.